Estou aqui de novo aí, galera, Coxa Branca, falar mais um pouco de Coritiba Futebol Clube. Agora vamos falar do estádio Major Antônio Couto Pereira do Coritiba Futebol Clube. O meu pai era sócio do Coritiba Futebol Clube, o velho era fanático, era um torcedor fanático do Coritiba Futebol Clube. Se falasse mal do Coritiba, ele batia, ele queria brigar, amava o Coritiba Futebol Clube. Em 68 nós vinha ver os treinos do Coritiba, nós estávamos naquela época morando em São Paulo, nós morávamos em São Carlos. No interior de São Paulo, nós vinha para Curitiba, porque nós temos parente aqui em Curitiba, nós vinha passear aqui, e o velho ia ver os treinos do Coritiba Futebol Clube ali no Alto da Glória, em 1968. Então o Alto da Glória, antes de ser construído todo o estádio, que tem esse belíssimo estádio do Coritiba Futebol Clube, esse estádio muito bonito, um dos estádios mais bonitos do Brasil, é o estádio do Coritiba Futebol Clube, um estádio bem planejado, um estádio bonito. Eu, pessoalmente, desde pequeno, vi aquele estádio ser construído. Porque eu ia com o pai, nós ia ver os treinos, depois eu fiz os testes no Coritiba em 68, eu estava com 8 para 9 anos, e passei nas categorias infantil do Coritiba. Fiquei muito tempo no Coritiba, nas categorias infantil, uns 2 anos, 2, 3 anos, jogando campeonatos pré-mirim naquela época, pré-infantil. E aí nós ia ver o jogo, nós ia ver os treinos do Coritiba e o jogo. Era o estádio do Coritiba naqueles tempos, em 68, ele só tinha uma volta, ele não tinha as arquibancadas. Aí o Coritiba Futebol Clube, com muito sacrifício, jogos após jogos, com muita calma, muita tranquilidade, foi construindo o estádio, foi levantando. Eu vi aquele estádio ser construído ele inteiro. Porque além de eu jogar nas categorias de base, o meu pai era coxa branca, era torcedor adepto do Coritiba, era torcedor fanático do Coritiba. Não admitia que se falasse um ai contra o Coritiba, ele brigava, o velho era brabo, ele xingava e brigava. Ele amava o Coritiba Futebol Clube, então eu conhecia aquele estádio crescendo. O Coritiba foi construindo o estádio devagar, a partir de 68, foi levantou a parte do relógio na época, a parte dos fundos do estádio Major Antônio Couto Pereira. Aí, galera, Coxa Branca, escute a minha história e depois se inscreva no meu canal. E aí foram fazendo devagarinho, fez a parte do lado direito ali, olhando de frente para o relógio do Alto da Glória, lá nos fundos, olhando para o lado direito tinha as cadeiras de honra, as cadeiras cativas do Coritiba Futebol Clube, do lado esquerdo tinha aquela parte que foi terminada agora há pouco tempo, da Rua Mauá. Então o Coritiba foi fazendo aquele fundo, e a entrada ali da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a rua da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a entrada ali para aquele lado, ali o Coritiba fez de madeira na época. Em 1973, de 70 a 76, fez de madeira. Construiu de madeira para ter os torcedores entrar. Então era tudo de madeira naquele tempo. Pouca gente sabe disso. Talvez pouca gente no Brasil. O Coritiba fez uma arquibancada de madeira na época. Naquela entrada, e no fundo, onde que a parte do relógio, foi construído todo de material, junto com as cadeiras cativas do lado direito, e do lado esquerdo ficou a parte de cima, a segunda parte, e em cima não tinha, que foi construído agora há pouco tempo, na Copa de 2014, o Curitiba completou aquela parte. Aquela parte ficou aberta desde 1973, quando o Curitiba fez de madeira a parte de entrada ali da rua da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E aí o que aconteceu? Daí o Curitiba foi construindo, de 73 até 75, o Curitiba, 76, uma coisa assim, o Curitiba, não estou lembrando direito, terminou todo o estádio. Ele fechou todo inteiro, deixou tudo modernizado, deixou bonito o estádio, e só ficou aquela parte do lado de lá da Rua Mauá, onde o Curitiba terminou de concluir, ficou muito bonito, ficou lindo, ficou um belíssimo estádio, que é a parte da entrada do lado de lá da Rua Mauá, da entrada do estádio Major Antônio Couto Pereira. Então essa aí é a história do estádio do Coritiba Futebol Clube. Eu tive o prazer e a alegria de ver esse estádio ser construído. Eu tive, porque além de eu jogar nas categorias infantil do Coritiba naqueles anos, 68 até 70 por aí, ainda o pai era torcedor adepto do Coritiba, era sócio, não perdia jogo. Eu ia junto, além de eu treinar, eu ia junto ver o jogo do Coritiba Futebol Clube naquelas épocas. Então, ano após ano, o Coritiba foi construindo aquele estádio, o estádio Major Antônio Couto Pereira, com todo o sacrifício. Isso aqui eu vi com meus próprios olhos. Ano após ano, a diretoria do Curitiba foi levantando, junto com o presidente Evangelino da Costa Neves, foi um dos grandes presidentes do Curitiba Futebol Clube que o Curitiba teve, e o estádio hoje é um dos estádios mais belos do Brasil, na minha opinião. Opinião de Jorge Brasil aqui, o estádio do Curitiba é um dos estádios mais bonitos do Brasil. Mais bonito do Brasil. Ele bate o Maracanã, bate outros estádios, bate o Morumbi do São Paulo, o estádio do Palmeiras tá bonitinho também. Mas o estádio do Curitiba, para um clube de futebol só, é um estádio muito lindo, é um estádio muito aconchegante. Para o Curitiba Futebol Clube, que é dele mesmo, não é do governo, não é do estado, não é da prefeitura, não é nada,
Tá muito lindo o estádio, fechadinho, muito bonitinho, para a torcida Coxa Branca ver seus jogos. É isso aí, galera do YouTube. Vamos torcer que o Curitiba volte para a primeira divisão do ano que vem. E se Deus quiser, vai voltar. É Jorge Brasil quem tá falando, torcida Coxa Branca. Se inscreva no meu canal e dê um ok aqui. É Jorge Brasil. Até a próxima, galera do YouTube.